A maior decisão que um ser humano pode tomar é a decisão de aceitar a Cristo como Salvador e deixar que Ele reine em seu coração. Mas o Evangelho tem verdades gloriosas. E uma verdade extraordinária é porque Jesus ressuscitou, os mortos um dia ressuscitarão. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo em Romanos, nos ensina de que o salário do pecado é a morte. Mas o salário do pecado não é apenas a primeira morte, é também a segunda morte. E a Bíblia fala da primeira morte e da segunda morte. A primeira morte é essa morte que todos nós estamos sujeitos a ela. Mas a segunda morte é a morte eterna. E essa segunda morte, ou morte eterna, será a sentença daqueles que não aceitaram a Cristo. Eles morrerão eternamente, junto com o próprio diabo, junto com os demônios que seguem ao diabo. Esta é a morte do lago de fogo e enxofre, segundo o livro de Apocalipse. Mas eu e você não precisamos passar por essa segunda morte. Pode ser que eu e você sejamos chamados a enfrentar a primeira morte, mas não há problemas, porque a promessa de Cristo é: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E nós podemos viver pelo poder de Cristo. Talvez eu esteja pregando nessa noite para alguém que está num dos nossos auditórios, em uma igreja, ou talvez em casa, e você esteja pensando exatamente nesse momento em alguém que você muito ama e você perdeu recentemente. Talvez você não tenha entendido ainda os motivos pelos quais o seu filho de 12 anos veio a falecer. Talvez você não entende porque a sua filha, na beleza da adolescência, foi ceifada de forma tão cruel. Talvez nessa vida você não entenda, mas eu queria que você entendesse uma coisa hoje. Você pode reencontrar seus queridos. Nós podemos reencontrar os nossos queridos, se nós nos prepararmos para isso. Há 2 anos atrás, pela primeira vez na minha família, a morte colocou a mão sobre um parente próximo. Nós somos em 9 filhos lá em casa, 7 homens, 2 mulheres. Os 7 homens, nós crescemos unidos. Nós gostávamos de estar juntos, tomar refeições juntos, tirar férias juntos, praticar esportes juntos. E lá em casa, desde que eu tenho 5 anos de idade, a tradição, todo domingo pela manhã, era o nosso futebol. E eu tinha um irmão que era o mais fanático por futebol. Um dia ele até perguntou para mim assim: Arilton, no céu haverá futebol? E eu perguntei: por quê? Porque eu gosto tanto de futebol e você fala que o céu é de coisas boas. Eu confesso que eu fiquei confuso com a pergunta. Mas eu disse para ele assim: Dão, eu não sei se no céu vai ter futebol, mas eu sei de uma coisa: tudo que o céu terá será melhor que o nosso futebol. Há 2 anos, ele chegou do trabalho. E enquanto estava descansando, sentado no caminhão que ele dirigia, aí mesmo ele faleceu. Como foi triste receber a ligação do meu sobrinho, quando ele disse assim: tio Arilton, eu não tenho uma boa notícia. Eu logo pensei na minha mãe e no meu pai, próximos aos 80 anos de idade. Mas ele disse: foi o tio Dão, ele acabou de morrer. Aquele foi um dia triste para a nossa família. Já se passaram 2 anos, mas todas as vezes que a família se reúne, principalmente para jogar bola, o time não mais está completo. E eu fico pensando o dia que Jesus voltar, eu quero reencontrar meu irmão. Há 2 meses, a morte voltou a visitar minha família.
Dessa vez foi meu pai. 81 anos de idade. Ligaram para mim que meu pai não estava bem. E quando eu cheguei em Vitória, ele já estava entubado. A última vez que eu estive com ele, eu pude presenteá-lo com um livro que eu acabei de escrever. E eu entreguei para ele e disse: pai, o senhor pode abrir e ler para mim a dedicatória? Ele abriu meu livro e leu a dedicatória. Ele percebeu que era para ele. Era para minha mãe e para ele. Ele me deu um forte abraço e disse obrigado pelo reconhecimento. Eu disse: pai, se hoje eu sou alguém, eu devo tudo ao senhor. Quantas vezes lá em casa eu acordava de madrugada com minha mãe batendo as panelas na cozinha, preparando uma marmita para meu pai trabalhar cedo. Quantas vezes esse homem saiu de casa, trabalhava o dia inteiro, chegava tarde da noite para colocar as coisas dentro de casa. E talvez eu esteja pregando para algum jovem que trata os pais com indelicadeza, com falta de educação, falta de reverência. Não espere eles estarem dentro de um caixão para você oferecer flores. Será tarde demais. Talvez esteja me assistindo agora filhos, jovens adolescentes, que tratam seus pais de forma indelicada, que nunca reconheceram o valor que eles têm na vida. Por favor, busque seus pais, os abracem quanto mais puderem, os beijem, diga para eles tudo o que eles representam para vocês. Pare com essa vida de rebeldia, achar que o mundo circula em torno de você. Seja uma pessoa responsável. Os pais são presentes de Deus. E como é triste para mim, agora ter que voltar para minha casa e não ter mais a presença do meu pai. Aquela voz, eu nunca mais vou ouvir nessa vida. O meu filho que está para nascer não vai conhecer o seu avô. Mas um dia, na eternidade, quando Cristo voltar, nós seremos uma família mais uma vez. E como pastor, como mensageiro de Deus, eu não podia terminar essa Semana Santa sem dizer uma verdade para você. Se você não abrir o seu coração a Cristo, se você não tomar a decisão que esta mãe e este filho estão tomando agora de serem batizados, você nunca vai rever os seus mortos. Você não vai encontrar os seus queridos. Pode ser até que eles se salvem, porque ninguém sabe quem se salvará ou quem se perderá. Não está nas medidas humanas o mensurar isso. Mas se as pessoas que você ama forem para o céu, e se você não aceitou a Cristo e não foi batizado, você não vai para o céu. Porque ninguém vai para o céu à força. Só vai para o céu quem quer ir para o céu. E tem que querer muito. Nessa noite eu estou falando para um ex-adventista que um dia frequentou essa igreja, um dia guardou